paz do Senhor Jesus. Este é um novo programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós estamos falando aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E comigo aqui no estúdio, a presença do pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor a todos que nos assistem nesse momento. Um prazer estar aqui, poder contribuir com informações muito relevantes no nosso dia a dia. Perfeito. O tema deste programa é o que são as emoções. E o texto bíblico que leremos se encontra na Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 25, verso 28, que diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade derribada, que não tem muros, ela representa vulnerabilidade, um total caos, uma exposição ao inimigo e a ataques e a destruição. O homem que não pode conter o seu espírito representa alguém sem domínio próprio, né, que vive à mercê de seus sentimentos, explosões, raivas, impulsos ou desejos. Pastor Orlando, como as emoções afetam o nosso comportamento, né? Como a falta de controle leva o homem a ficar refém de suas ações? É importante nós entendermos, elevarmos o nosso nível de consciência quando nós falamos de emoção, né? Emoção faz parte da nossa estrutura, da nossa da parte cognitiva. Nós, nessa série, né, de programas, no qual estaremos juntos aqui, nós abordaremos a parte do sistema límbico, do sistema neural, do sistema endócrino, para compreender como que nós funcionamos, né? A palavra é essa. Como que o homem ele pode ter um pouco mais de nível de consciência e não ficar refém, como o texto que nós lemos diz que o homem fica refém das suas próprias emoções. Se nós pegarmos aqui rapidamente, nós encontraremos exemplos bíblicos maravilhosos para mostrar o que as emoções elas fazem com o homem. Tem aquela passagem onde, no momento onde o Senhor Jesus ali iria ser preso, e Pedro, num rompante, ele saca a espada e ele corta lá a orelha do soldado Malco. Então, aquilo ali é um efeito emocional que ele sofreu naquele instante. Nós poderíamos trazer o exemplo aqui de Davi, né, o pecado de Davi, quando ele avista ali Betseba, né, pela primeira vez. Vamos entrar um pouquinho nos próximos programas sobre o efeito da dopamina, que é um neurotransmissor, e como que a dopamina ela tem influenciado a vida das pessoas, inclusive dentro das igrejas. Poderíamos dar um exemplo aqui também das escolhas de Sansão, né? Quando ele escolhe ali as duas filisteias como esposa, e num conselho ali dos seus pais, para que ele pudesse olhar para dentro da sua parentela, para dentro da sua casa, ele diz assim: ela me agradou os olhos, né? O que movimentou, na verdade, dentro ali da cognição de Sansão? Foi o efeito das emoções. E um último exemplo aqui, que é algo que faz parte também da nossa natureza e está muito presente na vida do homem, é o medo. Um exemplo maravilhoso é a vida de Elias, quando ele ouve a ameaça ali de Jezabel, né? E ele teve medo. E ele fugiu, se escondeu ali debaixo do pé de zimbro e desejou a morte. Então, fruto de uma emoção. Mesmo tendo vivido coisas maravilhosas com o Senhor ali em cima do Monte Carmelo. Então, as emoções, elas possuem uma influência muito forte dentro da construção comportamental do homem. E é isso que nós vamos falar um pouco mais, né, nesse programa. Perfeito. Pastor Orlando, olhando para a palavra de Deus, o Senhor, quando ele faz o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos dizer que o homem é um ser trino, formado por corpo, alma e espírito?
Corretamente. A palavra diz que o Senhor, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade, né? A palavra que, inclusive, nós usamos didaticamente, porque ela nem consta nas Escrituras, mas é usado didaticamente para falar da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o homem, como bem colocado pelo pastor Fabiano, o homem é um ser trino: corpo, alma e espírito. É um tripé, né? Se você tira qualquer uma das partes desse tripé, o desequilíbrio ele vai gerar uma queda. Se nós formos para a parte do corpo, nós vamos entender a importância de nós cuidarmos da nossa saúde física. Inclusive, Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele faz uma orientação ali para as constantes dores de estômago que ele tinha. Para você realizar a obra, você precisa estar bem. Para você fazer qualquer coisa na sua vida, seja ela secular, seja ela espiritual, você precisa estar bem. A parte espiritual é aquela que rege todas as coisas. É o nosso contato com o Senhor, é o contato com os recursos da graça, é você estar na comunhão do corpo, viver a doutrina como forma de vida. E a alma, ela entra aqui como um elemento que também é muito importante para nós. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, onde as pessoas estão doentes emocionalmente, onde as instituições estão emocionadas, e você acaba perdendo um pouco a lucidez necessária em tudo que se faz, né? E é interessante que quando você pega a palavra alma no hebraico, nefesh, significa criatura que respira. E quando você vai para o grego, psique, que significa ser vivente. Então, é esse viés dentro daquilo que é a nossa saúde emocional. Outra coisa, pastor Fabiano, que sou do mundo corporativo também, da iniciativa privada, e a gente se ouvia muito falar, né? Você precisa separar razão de emoção. E com o advento da neurociência, do avanço da neurociência, né? A década de 90 foi a década da neurociência, principalmente com o avanço tecnológico, a questão dos exames de imagem, se descobriu que a decisão mais racional que você já tomou na sua vida, ela teve uma base emocional. Então não se separa razão de emoção. Elas estão dentro de uma mesma construção, né? Nos próximos programas, eu trouxe aqui até uma réplica, né? Eu costumo brincar que é um brinquedinho, mas é uma estrutura, até para exemplificar alguns lugares no encéfalo, onde alguns pontos são processados e influenciam diretamente o nosso comportamento. Quando eu vou para nível de conceito, o que é emoção? Ela está tão presente conosco, ela nos move 24 horas, está presente na nossa estrutura. E o que é uma emoção? Emoção, na ótica da neurociência, que é a minha formação, nada mais é do que respostas neuroquímicas do organismo. Então, você tem um estímulo externo ou um estímulo interno, e isso automaticamente vai promover em você uma resposta dentro da sua estrutura cognitiva emocional. Então, emoção é aquilo que acontece na sua fisiologia, seja por um estímulo interno ou externo, como resposta daquilo que você está vivendo no momento. E um detalhe muito importante, eu quero falar aqui em especial os jovens que passam por um momento, é um momento de transição, né? Juventude, escolha de carreira, não se controla a emoção. Nós não controlamos a emoção. Ela vem. Porque é uma resposta instintiva da sua estrutura fisiológica. Quando eu identifico, porque tem uma outra palavra que é muito comum, é muito utilizada, que são sentimentos. De uma maneira até um pouco simplista, né, aqui, o que são sentimentos? Sentimentos é quando você identifica aquela série de eventos fisiológicos que você tem em detrimento a uma determinada situação e que você rotula, você coloca o rótulo. Por exemplo,
Quando você passa por uma situação de medo, como é que você sabe que o medo é o medo? Você tem algumas reações fisiológicas. A sua boca seca, a sua mão resfria, muitas vezes ali o seu estômago gela, porque há uma ação onde a parte digestiva para e você precisa de sangue nos membros para poder fazer o que nós conhecemos como luta ou fuga, que é uma ação da amígdala, né? Até nós chamamos também de sequestro amidalar. É um sistema de defesa do corpo. Então, a boca seca, porque a salivação faz parte do processo digestivo. Então, ela vai te dar toda a condição para você ou fugir ou lutar. Então, eu sei que isso é medo. Se eu for para outras emoções fisiológicas, outras características, outros detalhes, eu vou ter ali uma nomenclatura, né? Então, é o que? É uma percepção consciente, né? O sentimento é uma percepção consciente. Agora, o que é importante para nós, o nosso papel aqui é trazer essa informação de que, primeiro, emoção não se controla. Se você está querendo controlar suas emoções, vai acontecer algo com você chamado frustração. E que a frustração também é normal, faz parte do dia a dia, faz parte da vida das pessoas. E muitas pessoas têm entrado dentro de um âmbito de doenças emocionais porque não se permite passar por frustração. E ela faz parte do nosso dia a dia. Então, se você quiser controlar a emoção, você não vai dar conta. Nós traremos aqui, no próximo programa, o nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus. E ele passou pelas emoções, né? Então, dentro de uma parte conceitual, né, o que é emoção, o que é sentimento. Agora, um fator muito relevante. Se eu não controlo emoção, o que eu controlo? Comportamento. Perfeito. A emoção nos leva a determinados comportamentos. Eu dei um exemplo aqui, que é clássico, né, nessa linha da neurociência, da psicologia, que é a luta ou fuga. É um comportamento. Você vai lutar, ou você vai correr, você vai fugir. Então, o comportamento, eu preciso ter controle. E está dentro de uma maneira muito clara, né, muito direta, no texto que nós lemos. Né? Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, né? Que é o autocontrole, né? Falando do autocontrole. Ele é refém das suas emoções. Tem um texto da palavra que diz assim, ó, na ira não pequeis. A ira é uma emoção. Você não está livre dela. Você passará por ela. Já passou e passará por ela. Mas a palavra diz assim, ó, o problema não está na ira. O pecado, ele é resultado do comportamento. Na ira não pequeis. Então, mesmo que você ire, você não pode pecar. Só que a palavra ela é tão maravilhosa que ela completa algo para nós, dizendo assim, olha, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, para que não deis lugar ao adversário. Porque se você não resolver aquela situação, não deixar aquela emoção ser apenas uma emoção na sua vida, o que vai acontecer? Vai modular o seu comportamento. Porque da mesma forma que a emoção vem, ela vai embora, porque é uma resposta bioquímica. Então você tem efeito dos neurotransmissores, nós vamos falar sobre isso também, ou de hormônios. Quando você tem efeito de neurotransmissores, ele é mais rápido, porque são impulsos elétricos. Então ele é mais rápido, mas a sua duração é menor. Quando você entra para hormônios, que é dentro do sistema endócrino, você tem ele é um pouco mais lento, porém a sua reação, a sua duração, perdão, ela é mais demorada, porque é via corrente sanguínea. Mas em ambos os casos ela vai acontecer e vai passar. E o que você precisa ter? Zelo com o seu comportamento. É isso que vai fazer toda a diferença para nós em relação a como que eu vou lidar com as emoções, como que eu vou conseguir
deixar que ela esteja apenas no campo das emoções. E isso é muito importante. Nós falaremos também, num episódio, você que nos assiste, um episódio maravilhoso falando sobre estresse e ansiedade. Tem um livro da comunidade científica que ele chama Por que as zebras não têm úlcera? Robert Sapolsky. Na essência, o que esse livro faz? A zebra na savana africana, quando ela vê o leão, ela sabe por instinto, e quando nós falamos de emoção, o tempo todo é instinto, ela sabe que ela precisa fugir do leão por 3 minutos. Porque o felino ele superaquece na sua velocidade, e isso pode causar lesão. E um leão lesionado na savana significa morte, então ele para. Instintivamente, biologicamente, ele para. E o que acontece com a zebra? Ela volta a pastar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por isso o tema do livro, né? Porque as zebras não têm úlcera. E nós temos. Às vezes está no trânsito, né? Uma pessoa distraída, que acontece, ela fecha você no trânsito, e aí gera aquele momento de estresse, que é um estado de adaptação, que é importante. O estresse, na sua medida certa, tem a sua importância. Só que ao invés dele deixar como emoção, ele fica lembrando aquilo o resto do dia, chateado, magoado. Aí a palavra que nós citamos aqui se cumpre, né? Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Então você precisa realmente ter um entendimento, né? Qual que é a propósito, né, desse programa? Identidade, propósito, emoções, temperamentos e o plano de Deus para nós, que é a palavra que nos alicerça em tudo. O propósito é deixar as emoções no campo das emoções. Então, o primeiro passo é entender o que é emoção. Emoção é uma resposta neuroquímica do seu organismo. Vai acontecer. Aconteceu a vida inteira. Eu só preciso entender e, através da palavra, que é o nosso propósito maior, saber qual a atitude mais acertada para que eu tenha um comportamento que glorifique o nome do Senhor. Maravilha. Pastor Orlando, você citou a palavra de Deus, e na palavra nós aprendemos como controlar o comportamento das emoções que vêm. A palavra do Senhor, em Gálatas 5:22, fala do fruto do Espírito. É o fruto que possui 9 facetas. E o texto diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é uma virtude, é um significado, ou significa autocontrole, moderação, equilíbrio. Então, através da palavra de Deus, pela operação do Espírito Santo, o homem ele pode dominar a si mesmo, ou os seus comportamentos. Não é isso? Isso aí. E tem um detalhe também importante, pastor Fabiano, que é não permitir que o outro modele o seu comportamento. E quando você está emocionado, seja por qual emoção for, a pessoa fica muito vulnerável a isso. Um exemplo prático aqui, você vai numa padaria ou uma panificadora e uma pessoa te atende mal. No viés da emoção, a pessoa que não tem a palavra, a pessoa que não tem a direção de Deus na vida dela, que não tem consciência, né, do que ele está vivendo naquele momento, ele retribui. E o que significa isso? Ele foi condicionado pelo outro, pelo mau atendimento do outro, pela má postura da outra pessoa. Se eu tenho entendimento, consciência do que são emoções, e eu tenho entendimento, consciência do que é ser um servo do Senhor e as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, eu vou agir como eu acredito que eu devo agir. Ou seja, eu deixo de ficar refém de um terceiro em relação a comportamento. Então, mais uma vez, nós precisamos ter nível de consciência, a palavra nos traz isso. A palavra nos orienta, nos mostra, nos ensina, a palavra nos exorta, a palavra nos estrutura de como ser
sermos pessoas melhores. E um texto da palavra diz assim, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Maravilha. E o maior exemplo, ou o exemplo que nós temos, é o Senhor Jesus. Ele ali no momento, na cruz do Calvário, com todas as ofensas, os ataques, feridas, qualquer ser humano, naturalmente, reagiria com muitas emoções, revolta e outras. Mas a palavra dele foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor, e a palavra que nos ensina, nos capacita, nos enriquece e nos transforma. A palavra de Deus transforma a vida do homem. E ela nos ensina, pela operação do Espírito Santo, que nossas emoções elas podem ser dominadas pelo poder do Senhor. Amém. Amém? E entender que, se em algum momento você foi refém da sua emoção, se recomponha. Volte ali o momento de equilíbrio, volte o momento, né, de lucidez, de consciência e continue. Né? É um processo. É importante nós entendermos que o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado. Nós não podemos parar na caminhada. Né? Então, além de proporcionar conhecimento, proporcionar nível de consciência, proporcionar aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, é entendermos que nós não podemos parar na caminhada e na nossa evolução. E que tem momentos que você vai ter dias bons, tem momentos que você não terá dias tão bons assim, e que faz parte do nosso cotidiano. Muito bem. Nós aprendemos também ao longo desses anos que o espiritual governa o material. Então, a operação do Espírito Santo sobre a nossa vida é um segredo para a vitória. A palavra de Deus diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Muito bem. Pastor Orlando, quero agradecer a presença. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com aqueles que nos assistem, nos ouvem, informações que são tão relevantes que fazem parte do nosso dia a dia. Obrigado. Muito bem. O pastor Orlando já adiantou, nos próximos programas, nós teremos muito ainda a aprender. Aprendermos, melhor dizendo. E o próximo programa terá como tema o Senhor Jesus e as emoções. O mestre passou pelas emoções. Maravilha. Então fica aqui o nosso convite para que você possa estar participando, o senhor, a senhora, possa estar participando conosco dos próximos programas. Que o Senhor abençoe a sua vida. A todos, a paz do Senhor Jesus.